Oi, conexão. Simone, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Seja Tudo bem-vindo. bom? Obrigada Obrigado. por fazer essa live hoje, às 16 Imagina, horas. obrigado vocês aí pelo convite. Hoje está um dia lindo aqui fora, mas aí eu tive que abaixar um pouco, porque senão a iluminação ia atrapalhar aqui. Aqui está chovendo. Mas é mesmo. Olha, Nossa, aqui tá um mas sol maravilhoso. muito obrigada, viu? Eu sei que você estava cheio de compromissos hoje, mas eu fiquei bastante feliz que você pôde tirar um tempinho aí para a gente conversar. Né? Imagina, estamos juntos, é isso aí. Vamos lá. Então, a live de hoje a gente vai falar sobre 10 verdades sobre o processo de agenciamento, né? E eu convidei o Felipe Kobert para explicar para a gente um pouquinho todo esse processo. Então, a gente separou aqui 10, não é nem dicas, né? Mas assim, é 10 pontos onde que a gente vai poder dialogar sobre eles e esclarecer aos autores uma série de dúvidas que a gente encontra no dia a dia. O primeiro ponto seria os caminhos do manuscrito. Depois que o escritor termina o seu livro, ele chega o momento de viabilizar a publicação. E hoje a gente poderia citar mais ou menos umas três. A autopublicação, que a gente não vai discutir aqui, porque ela daria uma live inteira, né? O próprio autor enviar o seu manuscrito para a editora, ou ele enviar para um agente literário para que esse agente, então, busque uma casa editorial onde o seu manuscrito se adapte mais às exigências da editora. Mas na prática, Felipe, a gente sabe que isso não funciona assim. E você poderia explicar para a gente um pouquinho como é o melhor processo, né, dentro da visão do agente literário? Tá, hoje a gente vai conversar bastante, né? Recentemente eu publiquei um e-book na Amazon de um material que é inédito no Brasil. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum outro profissional que tenha colocado um livro exclusivo para falar sobre o agenciamento literário e a publicação por editora, né? Ou pelo menos a apresentação do trabalho para uma editora. E logo no início, né, eu deixo claro isso que você acabou de falar, que são, eu vejo como três caminhos para quando o autor termina um manuscrito, que o primeiro deles hoje se tornou muito mais simples, que é a autopublicação, com todas essas plataformas que nós temos, todas essas ferramentas. Antigamente era muito difícil você produzir um livro, né, no Brasil, e hoje se tornou uma coisa que, num estalar de dedos, você consegue profissionais que vão te ajudar. Então, esse caminho da autopublicação, a gente abre o jogo, né, Simone? É o mais rentável para o autor, né? Se ele fizer um bom trabalho, óbvio, porque não basta, que eu falo, todo mundo que me pergunta, não basta simplesmente jogar o livro lá e esperar que as coisas vão acontecer. Isso demanda um esforço muito grande do autor para esse projeto dar certo. Mas existe também o caminho tradicional das editoras, né, que é você tentar encontrar diretamente uma pessoa dentro de uma casa editorial que vá analisar o seu manuscrito, ou encontrar um agente literário, que é uma figura cada vez mais presente aqui no Brasil, coisa que a gente não tinha, né, na década de 80 e 90. Praticamente existiam três agências literárias no Brasil inteiro. Hoje já temos mais profissionais, né? Sempre separando o agenciamento literário do prestador de serviços, que são Sim. coisas bem distintas, né? As pessoas às vezes se confundem um pouco. Então, o autor, ele quando está com esse manuscrito, ou ele tenta, como eu fiz na minha época, procurar diretamente uma editora ainda para tentar a sorte com a sua publicação, ou ele convencer um agente literário a trabalhar com ele, né? Que também não é uma coisa que eu vou te dizer que é fácil, porque imagina a quantidade de trabalhos que a gente recebe. A gente também tem que ser tão seletivo quanto um editor de uma editora. E aí esse agente literário trabalhar numa parceria para apresentar esse projeto para as editoras, né? A grande diferença é que o agente literário ele tem bastante conhecimento dos editores, ele consegue ter essa aproximação maior, né, que um autor não teria.
Então, assim como eu falo com você diretamente, né? Muitos autores eles não conseguem ter esse contato direto. Então, a vida do agente literário é fazer esse caminho mais curto, tá? Do que o autor faria. O autor normalmente ele joga o projeto dele num e-mail da editora, torcendo para que esse projeto vá parar nas mãos do editor. Então, resumidamente, a gente poderia, e aí já tirando, pegando assim, um pouco também da experiência, né, que eu tenho quando eu recebo os manuscritos aqui, a gente diria o seguinte, que a tarefa básica, né, ou principal, vamos dizer assim, do agente literário é poder vender o manuscrito do autor para as editoras. E a grande diferença do agente literário para o próprio autor, que apenas manda um e-mail lá com o seu manuscrito, é ter os contatos certos, poder identificar quais são as editoras que gostariam de publicar aquela determinada obra, mas principalmente conversar com o editor, né? Porque eu vejo assim, É, eu, eu recebo eu muito. fui muito, assim, eu dei uma resposta muito simplista, mas é isso que você está falando, né? A gente faz uma análise das editoras que procuram aquele tipo de trabalho, então a gente tenta ajudar o autor a potencializar esse projeto, né? Então a gente faz uma apresentação, normalmente uma entrevista, onde junta-se o editor, o autor e o agente literário, porque não existe, pelo menos assim a maioria das negociações que eu participei, em algum determinado momento, o editor ele quer conhecer o autor e ele quer conversar com o autor. Não tem jeito, ele não fica só com a agente literário. Então, simplificando, foi o que eu falei, mas se a gente for aprofundar, né, você sabe, é muito mais coisas que a gente faz do que simplesmente encurtar o caminho que a gente conseguiria com as editoras. Eu só estou querendo dar uma dica do seguinte: quando eu recebo aqui na editora os manuscritos enviados pelo próprio autor, eu, editora, tenho que ter todo o trabalho, né? E de às vezes ler quase toda a obra, eu tenho que entrar em contato com um autor, conversar com ele, ver, para muitas vezes no final nem ser aquilo que eu estava procurando. Quando eu recebo o manuscrito do editor, ele já vem lapidado para mim. Então, o que que Do acontece? agente, né? É, Do agente. então, o que que acontece? Eu acabo tendo menos trabalho, né? Porque eu sei, por exemplo, eu confio no trabalho do Felipe. Então, eu sei que o Felipe vai mandar para mim aquilo que ele sabe que eu quero publicar. Então, quando chega no meu e-mail um e-mail do Felipe, eu dou mais atenção para ele. E não é desmerecendo aos outros, não. É porque eu não dou conta, né? Dentro da editora, o editor ele não dá conta. É impossível você imaginar assim, eu vou mandar o meu manuscrito e o editor vai ler tudo. Ele não vai ler tudo. Né? Então, quando ele já É, chega mais preparado, mais lapidado, e você já confia no trabalho do agente literário, você ganha muito tempo. Né? eu expliquei isso numa live recente também, e eu deixei bem claro para as pessoas. O agente literário hoje ele é um filtro de projetos para as editoras, porque antigamente o grupo editorial, o corpo editorial dentro de uma editora era muito grande. Então você tinha pessoas que só analisavam manuscritos, né? E com essas crises que a gente passa dentro desse mercado, esse grupo foi diminuindo, diminuindo, e hoje existem editoras que estão bem restritas. Então, o papel do editor acaba sendo muito grande. Ele não faz só análise de manuscrito, ele faz muitas outras coisas. E a verba, muitas vezes, ela não é direcionada para contratar pareceres críticos externos. Então, eu acho que isso acabou alavancando um pouquinho mais o papel do agente literário, que acabou sendo o cara que faz esse filtro, né? E ele olha o potencial da obra, ele pensa na editora e ele faz uma apresentação adequada para essa editora e depois torce para a editora querer o projeto. E o segundo ponto aqui que a gente vai falar é sobre o book proposal. E eu acho que ele vem E- bem, eu botei ele já aqui, né, como segundo tópico, porque eu acho que ele complementa esse primeiro. Né? Uma grande Isso. ajuda para as editoras não é nem receber
o manuscrito, né, na íntegra para ler, mas receber um bom book proposal. É uma continuação do que eu estava falando agora há pouco, né? Isso não é de agora. Há muito tempo, você enviar um manuscrito para uma editora, antigamente se fazia da forma mais convencional, né? Que é coloca no correio, encaderna, coloca no correio, envia, tem um custo danado e tal. Aquilo chega na mesa do editor, fica uma pilha de projetos na mesa dele, ele acaba não conseguindo dar conta e não consegue olhar, né? E muitas vezes aquele manuscrito se perde. Eu tenho muito orgulho de falar sobre Book Proposal, né? Porque isso é algo que vem de fora, já é utilizado no Brasil há muito tempo. E eu fui uma das pessoas que, graças a Deus, eu e um grupo de pessoas, a gente começou a popularizar isso no Brasil. Tanto que quando eu fui editor, né, 3 anos que eu fiquei como editor, eu ensinei as pessoas a fazerem book proposal. Eu gravei um vídeo explicando como que eles poderiam me apresentar os projetos na Bienal. E até hoje o pessoal fala, até hoje o pessoal, eu recebo, assim, semanalmente eu recebo e-mails já com book proposal, assim, eu não preciso nem pedir. Então foi uma coisa que realmente se popularizou demais no Brasil. Para quem não sabe o que é um book proposal, ele é um documento bem mais curto do que um manuscrito. Ele tem em volta de 4, 5 páginas, e onde vai descrever tudo sobre seu livro ali, sobre sua carreira. Existem perguntas que o autor precisa responder, como por que o editor publicaria o seu livro, por exemplo, né? Que é uma pergunta capciosa, né? Você tem que se colocar no lugar do editor. E aí o editor, ele quando recebe esse documento, que é muito mais simples de ler, não vai gastar 15 minutos para dar uma avaliação sobre ele, ele já percebe se aquele material interessa ou não para a editora dele. Sim, o segundo passo seria pedir um manuscrito para o autor, né? E quem não sabe fazer book proposal, hoje existem, nossa, tem muita matéria na internet falando sobre isso, é muito fácil de achar. Não precisa nem mais do Felipe hoje em dia para fazer. Antigamente as pessoas me recorriam, pediam ajuda para fazer. Sim. Hoje não, hoje tem muito material na internet. Cada um tem um modelo, eu tenho o meu, né? Quando você sabe, quando eu apresento os projetos para você, eu tenho aquele meu modelo que eu gosto, que eu acho que é o suficiente para falar do projeto. E foi uma coisa que ficou, uma coisa que entrou e ficou. Porque assim, Simone, no mercado editorial, eu estou falando demais, se você quiser você me Não, interrompe, não. viu? Bom, No mercado editorial estrangeiro, especialmente nos Estados Unidos, existem muitas conferências, muitos eventos. E é normal você ter o pitch lá. O pitch é a apresentação do autor. Ele faz uma apresentação na frente de uma plateia de editores. Ele tem um tempo contado para fazer isso, né? Vai fazer de forma oral e normalmente são 5 minutos para apresentar o seu projeto inteiro. Então ele tem que saber muito bem o que ele vai falar. E ele não fica sabendo a resposta na hora. Quando ele sai dali, que ele volta para a convenção, onde as pessoas estão se confraternizando e tal. Se algum editor se interessar, vai chegar para ele e vai entregar o cartãozinho e vai falar: ó, vamos conversar sobre o seu projeto. Aqui no Brasil a gente não tem, né? Então a gente acaba nesse modelo antigo de recorrer diretamente a um e-mail de um editor e tal. E aí, para você não perder a viagem, porque mandar um manuscrito eu acho, assim, logo de cara, eu acho que é perder uma viagem, é você encaminhar o book proposal para o editor. Ou para o agente literário, porque eu também peço. Eu sou igual ao editor, eu também peço. não, eu sou uma apaixonada para todos os autores ou qualquer uma atividade que a gente tem na editora, sempre peço, olha, mande o seu book proposal, entendeu? Porque o propósito dele é justamente me oferecer as informações que eu preciso para despertar uma curiosidade ou para despertar eu querer saber mais sobre aquele manuscrito, né? Então, assim, se eu li o book proposal e ele não me causou um impacto, eu não vou perder meu tempo lendo 5, 6 capítulos de um livro, né, para poder saber se ele é bom ou não, né? Eu já tenho ali as informações compiladas daquilo que eu preciso para poder analisar
com mais eficiência. Aí, me despertou algo, ou seja, curiosidade, ou uma informação que eu achei bacana, né? Ou, sei lá, qualquer originalidade, ou é um tema atual, qualquer coisa que ele tenha me despertado, aí sim. Aí eu falo, opa, vamos dar mais atenção para isso daqui. Aí, você pede o manuscrito, você lê os primeiros capítulos, né? Você É. conversa com a gente, você vai... Eventualmente a gente coloca, a gente até coloca as primeiras páginas, né, dentro do Book Proposal, isso acontece. Uhum, Porque quando é uma avaliação muito técnica, né, quando o editor ele é muito técnico ou o agente literário ele é muito técnico, que eu acho que é o nosso caso, porque a gente dá aula de escrita, a gente dá curso, a gente faz um monte de coisa, então a gente é bastante técnico. A gente às vezes analisa o manuscrito pelas primeiras páginas, né? Então, assim, é muito engraçado, as pessoas não entendem isso, não entendem. Às mas vezes, parágrafos você a vai... pessoa acha que a gente tem que ler 150 páginas para saber se o manuscrito é bom. Às vezes, as três primeiras páginas já vão demandar o que vai acontecer no manuscrito inteiro. E aí, claro, existem técnicas, né, de avaliação que a gente olha, observa e vê como que aquele autor ele trabalha, né? E é cruel, eu sei que é cruel falar que recusa-se um manuscrito pelas primeiras páginas, mas acontece. Acontece. O início do livro é tudo, é ele que vai jogar o leitor para dentro da história. Então, se você não começa de uma forma adequada o livro, se a gente for pensar que o autor tá que o leitor está na livraria, ele abre o seu livro, ele começa a ler a primeira página, e é ali que você tem que pegar ele pelo cangote e jogar para dentro da história, É do tipo, isso faz todo sentido. casa. Faz faz todo sentido, né? Então, é mais ou menos por aí que eu acho que o autor. Mas é claro, existem cursos, coachings, etc., que ajudam a pessoa a fazer isso. Uhum. Eu mesmo faço, tá? Só fazendo uma propagandazinha aqui, Fica à vontade. mas eu faço treinamento. E o que um agente literário faz e o que ele não faz? A gente Tá? podia afirmar que o trabalho de um agente literário, assim, na sua essência, é encontrar boas casas editoriais para os seus autores. Sim, Mas não é só isso. Eu não. listei aqui alguns itens. Conhecer bem o mercado e as tendências atuais, ter conhecimento suficiente para negociar bons contratos, prezar pela relação com os editores, planejar e gerenciar a carreira do escritor, negociar as cláusulas dos contratos, e ele também acaba ficando com a tarefa de cobrar da editora os pagamentos dentro dos prazos acordados. Mas além, Felipe, além de dizer, de esclarecer para os escritores, né, qual é a tarefa do agente, uma coisa que você fala no seu livro e que eu achei bem importante é poder esclarecer o que não é tarefa do agente literário. Você Uhum, podia falar um pouquinho sim, sobre isso? posso, claro. Você sabe, todos os autores com quem eu trabalho, eu tenho uma relação de muita parceria com eles, né? Assim, tipo, ó, pode contar com o Felipe, que o Felipe vai fazer o possível para te ajudar, tá? Ah, eu acho assim, ser técnico, analisar contrato, eu acho que isso é básico para um agente literário. Básico, básico. O cara tem que ter conhecimento. Eu trabalhei no mercado, eu trabalho há 14 anos, já passei por todas as fases, o que já bateu de contrato na minha mão. Então, dificilmente existe uma cláusula que a gente fica em dúvida, né? Para poder explicar para o autor o que significa, porque a gente fica no meio do caminho. Então, a gente tem que entender a editora, né? O lado da editora, e a gente tem que entender o lado do autor. Então, a gente tem que fazer um meio de campo. Preservar o autor, eu acho importante. Então, assim, não criar um desgaste entre editora e autor, né? Porque muitas vezes o autor é impaciente, ele quer respostas rápidas, e a gente que está no mercado, a gente sabe que a editora nem sempre tem respostas tão rápidas. Então, fazer esse meio de campo aí para evitar qualquer tipo de desgaste, até mesmo depois que o livro é lançado também, evidentemente, mas sobre coisas que a gente não faz, por exemplo, discutir sobre marketing, né? Assim, o que a editora poder. Não, a editora tem um corpo dela de profissionais para trabalhar o marketing do livro.
Então, a gente não fica meio que enchendo o saco de editor, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, pelo menos, não faço, né? O que mais que a gente não faz? Ah, deixa eu lembrar aqui. É tanta coisa, né? Copydesk, O copydesk, assim, eu até ajudo, para te falar a verdade, né? Mas não isso, seria uma isso tarefa. é fato. Tem que tirar a responsabilidade do agente literário. Porque vai ter um momento onde a editora ela vai querer tratar diretamente com o autor. Sim. Não tem jeito. Na hora da produção do livro, ela vai querer que o autor fale com ela, que passe a sugestão de capa, enfim, que analise a correção da revisora. Vai ter esse momento, né? E o agente literário ele não pode ser responsável por isso, tá? Então, depois a gente vai falar sobre o quanto que o agente literário recebe, né? Então ele não pode cuidar de tudo. Ele cuida mais da parte da negociação do projeto, né? E da preservação do autor. Essas questões de produção eu ajudo bastante porque eu tenho conhecimento, né? E a gente fez agora até um projeto numa outra editora com 4 autoras, onde eu interferi bastante no projeto, assim, tipo, né? Eu colaborei bastante com o projeto, né? Para não usar a palavra interferência, mas eu colaborei bastante com eles. E deu super certo, porque eu me senti à vontade. Né? Isso que foi importante. Eu me senti à vontade, me deram Liberdade. essa possibilidade de eu poder expor as minhas opiniões. E era um projeto tão querido, assim, porque 4 autoras agenciadas minhas, eu meio que dei a sugestão dos nomes, né? Conversei com o editor e tal. Então, assim, foi um projeto que me deu bastante orgulho, né? Mas nem sempre eu entro nessa questão da produção editorial, não faço, né? Mas só quando o autor me pede, dá uma olhada aqui, olha essa capa, o que que você achou? Aí eu vou lá e dou meu espetáculozinho, mas Então a gente, é claro que a não gente, interferindo com ninguém. então a gente podia esclarecer para os escritores que 3 pontos não seriam competência do agente literário: assessoria de imprensa, a É, comercialização dos livros, ajudar a vender, né, os livros, e essa parte de produção do livro mesmo, do copydesk, a revisão, preparação de capa. Isso não quer dizer que agentes literários não tenham conhecimento para fazer. Você é um cara que está, né, dizendo para a gente aqui assim, olha, eu tenho, mas não é uma tarefa do agente. Né? Ele poderia ser contratado se não. você prestar esse serviço para os autores. Assim, né? Aí seria Outra um coisa. outro cenário, né? Eu estou prestando serviço, etc. Mas você falou também, né, da assessoria de imprensa, o marketing da editora, a comercialização do livro, bem lembrado também. Eu coloquei isso no e-book. A gente não pode fazer muito pela comercialização do livro, Sim. né? A gente entrega o projeto para a editora, e aguarda que a editora, com seus profissionais, ela vá trabalhar, porque ela é grande parte interessada no projeto. Então não cabe ao agente literário, e nem muito ao autor, para falar a verdade, né? O autor ele faz divulgação dele, né? Ele faz a parte dele, mas a gente sempre espera que a editora esteja trabalhando comercialmente o livro, enfim, fazendo uma assessoria. São coisas normais, cotidianas do dia a dia de uma editora. Então, não cabe a outra parte, né? Sim. Próximo ponto, já respondendo uma pergunta aqui da live, de um escritor que entrou, é sobre o cálculo dos royalties. Quanto ganha um agente? Porque a gente sabe como funciona o cálculo para autores. Né? Eles Aham. ganham um percentual sobre as vendas dos livros. E a gente também tem a questão do adiantamento, que algumas editoras ou alguns projetos, né, acabam sendo negociados dessa forma, onde a editora adianta uma parcela, uma quantidade X de livros que ainda não foram comercializados,
né, antes da venda deles. Mas e o agente? Como é que é remunerado o agente? Tá. O agente normalmente ele recebe com base no que o autor vai receber. Então, a gente firma um contrato entre as duas partes. Esse contrato entre o autor e o agente vai determinar quantos por cento o agente vai receber em cima dos royalties que o autor vai receber sobre a vendagem do livro dele. Independente de se tem adiantamento ou não. Se tiver adiantamento, ótimo, né? Tanto o autor quanto o agente literário vão receber esse adiantamento. Mas normalmente esse acerto ele é feito de forma regular pelas editoras, depois de alguns meses de publicação da obra. E aí o agente literário é responsável por receber esses relatórios, analisar as vendas, repassar as informações para o autor, né? E aí existem duas formas, né? Quando você firma um contrato com a editora, esse contrato ele pode constar que o agente está dentro do contrato ou não, ou o contrato ele é diretamente com o autor. Em qualquer um dos dois casos, é, se o agente literário tiver dentro do contrato da editora, ele provavelmente vai receber diretamente da editora. Se ele tiver somente dentro do contrato do que ele firmou com o autor, quando o autor recebe a parte dele, ele vai transmitir o percentual que deve para o agente literário. Então é bem simples, né? Aqui no Brasil as taxas variam entre 10% e 30% de um agenciamento literário. Eu acredito que cada agente pode trabalhar com uma faixa diferente, né? Mas não existe assim, logo de partida, um custo para o autor. O autor precisa pagar um agente literário para o agente literário aceitar a obra dele. Não existe isso. Tá? Não existe. O que pode acontecer, que é comum, é o agente literário não dar conta de analisar todos os projetos e ele precisar contratar pessoas para lerem os manuscritos e repassarem para ele se esse projeto tem algum potencial ou não. Então eu tenho pessoas que analisam para mim, tá, os projetos. E é claro, tem um custo para isso. Então, esse custo é repassado muitas vezes para o autor. O autor decide se ele vai querer ou não fazer isso. De qualquer forma, mesmo que o agenciamento não seja fechado, existe o relatório de análise crítica que ele recebe por esse trabalho, né, que ele pagou. Então, só para as pessoas entenderem, não existe um pagamento direto para você começar a ser agenciado. O que pode acontecer é a pessoa precisar de um serviço de análise crítica que ela pode fazer externamente ou diretamente através do agente literário para poder esse agente saber o potencial dessa obra e saber se cabe no mercado para apresentar para as editoras. Então segue a mesma lógica do autor. Né? Vamos botar aqui que o agente literário receba 20%, ele vai receber 20% em cima daquilo que o autor ganha. Isso, né? isso. Se o agente literário já estiver no contrato com a editora, a editora vai pegar 100% do valor do autor, vai tirar 20% desse valor e vai repassar direto para a conta do agente. Se não tiver no contrato, o autor vai receber o valor que compete a ele, ele vai pegar 20% desse valor e ele vai pagar o agente literário. Exatamente. É muito simples, né? É muito simples. E se a gente for analisar, o agente literário é o que menos ganha no bolo, né? Às vezes é o que trabalha bastante, mas não tem outra forma. A gente às vezes, claro que nem todos os autores eles são rentáveis, óbvio isso, né? Existem projetos aqui e projetos aqui. Então, a gente trabalha com os dois projetos que níveis. estão crescendo, né? Então assim, o que a gente faz é uma parceria. Então assim, hoje não tá dando tanta rentabilidade, mas a gente está tratando da carreira deles, a gente está ajudando, está colaborando. Então a gente está tentando fazer com que esse que está aqui embaixo ele também comece, né, a subir. É por isso que no início da live de hoje eu falei que é tudo uma parceria entre o autor e o agente literário. Muitas vezes a gente não está preocupado com o dinheiro, assim.
Ou a gente tem muito prazer de trabalhar o autor, né? Ou a gente vê a necessidade de ajudar, como muitas pessoas me ajudaram ao longo da minha carreira. Então, o dinheiro é importante? Muito, muito importante. Mas não é a única coisa que demanda um projeto entre o agente literário, o autor e a editora. Sim. Então, assim, se o agente literário estiver cobrando antes do autor vender, foge, porque essa não é a prática. Mas, E aí que entra, né? Porque tem muito prestador de serviço que fala, né, entra aqui e tal, me adianta uma grana que a gente vai te colocar em editora e etc. Primeiro que ninguém pode prometer nada nesse mercado, nada, nada. Você só pode. Aí eu já vi contrato sendo assinado entre autor e editor e o livro não ser publicado. Então, assim, não sim, existe promessa, não existe assim um 100% nesse mercado, né? A pessoa tem que olhar muito o perfil do profissional que ela está entregando o projeto, né? Eu não escondo nada, por exemplo, nada, nada. Eu tenho vários autores agenciados no meu site, as pessoas comentam sobre mim, eu vou em evento, falo, já coloquei autor agenciado meu em cima de palco para falar, então eu não tenho nada a esconder, né? Então a pessoa tem que analisar muito bem, ver o perfil desse profissional, ver como é que é o desempenho dele no mercado. É importante, né? Esse cara está conseguindo realmente colocar em editoras. Eu nem vou falar só editoras tradicionais, né? Porque a gente tem as editoras independentes, né? Tem muita gente que faz muito bom trabalho. Mas tem que verificar, tudo tem que ser analisado. É muito fácil. Com a internet, hoje em dia, é muito fácil você ver o perfil da pessoa e tudo. é isso aí. Mas, assim, existem bons profissionais e não tão bons em qualquer área, Todas. né? É. Então, você precisa saber com quem você está contratando, né? Sim, E é sim, o sim. mesmo também. É que dentro, assim, o cuidado é muito grande porque as pessoas conhecem muito pouco sobre o mercado editorial, Simone. Muito pouco, entendeu? Tem gente que não sabe quase nada. Então, a gente precisa orientar, dar uma orientação em espaços como esse, né, como a live que a gente está tendo agora, né, para a pessoa entender um pouco do mercado, para ela não entrar em qualquer barco, né? A questão aqui não é desmerecer o trabalho de um, Não, nem de- colocar o trabalho do outro lá em cima. Não é isso, mas é que o mercado, como você falou, em qualquer área você tem vários tipos de profissionais. Então, eu sempre fui um cara muito metódico, eu sempre analisei as pessoas com quem eu falava, eu sempre ia à Bienal para tentar descobrir quem eram as pessoas. Então, comigo funcionou dessa forma. Então, eu sempre aconselho para as pessoas fazerem o mesmo. Então, quinto ponto: manuscritos potencializados versus manuscritos rasos. É comum a gente se deparar com um autor que não conhece o seu próprio material, que desconhece o potencial dele e muitas vezes não consegue nem explicar direito a sua obra, né? E mais, acha que a sua obra é o best-seller da vez, né? Eu li o seu livro, tá? Como Encontrar Editoras e Agentes Literários, o Guia de Informações para Escritores, que está na Amazon, né? Disponível para todo mundo. Eu Uhum, comprei antes dessa sim. live, falei, vou ler ele, estudar ele. E aí eu me deparei com uma citação sua que você fala o seguinte, que você recebeu um e-mail quando você era editor de um autor que dizia assim: publique meu livro porque ele é o novo ele será o novo best-seller da editora. E eu já recebi e-mails assim, né? E inclusive um desses e-mails que eu não publiquei, né, não foi publicado pela editora, ele retornou um tempo depois me dizendo assim, muito chateado que a gente não tinha publicado o livro dele e que a gente estava perdendo com a obra dele, porque se a obra dele fosse publicada, ela seria o best-seller da vez. Então, assim, além do primeiro eu, ele ainda retornou um e-mail, né, acreditando, e eu acredito que ele acredita que realmente a obra dele é o que seria, né, o grande livro que seria publicado pela editora. Mas o quanto erra um autor com esse tipo de iniciativa, né, de comportamento, né?
Eu falo até no e-book, otimismo é maravilhoso, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o exagero. Eu nunca esqueci esse e-mail na minha vida. Nossa, isso foi uma coisa que eu estava sozinho e caiu esse e-mail em mim. Eu falei, puxa, né? Eu sou otimista, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não é uma pessoa preparada para o mercado e que vai ser muito difícil lidar com um autor desse no futuro. Então, se você publica essa pessoa, talvez o nível de exigência dela seja muito alto, né? Ela se coloque num patamar que ela não tá, ela mesma não está preparada para assumir aquele patamar, né? Eu tenho assim, muitos autores me procuram porque eles querem ir para editoras gigantes, assim, eu quero ir para editora tal, quero que você me coloque na editora tal. Aí eu pergunto para ele, mas vem cá, você está preparado para entrar para uma editora dessas? Porque o nível de exigência vai ser muito alto, você imagina, né? O cara vai fazer lá uma tiragem de 5.000, 7.000 exemplares. Você acha que você vai Ter que conseguir vender vender os num 5.000, determinado 7.000? tempo. Ou você vai achar, você vai culpar a editora porque a editora não conseguiu vender os 5.000, 7.000 exemplares da tua obra, né? Então Para que você vai conseguir chegar num evento e falar para uma plateia de 300 pessoas, como eu já cansei de fazer, já fiz para 500, já fui à Feira do Livro. Você vai conseguir chegar lá e conversar com o teu público, porque isso tudo é exigência que a editora vai ter em cima de você. Então, será que você realmente está preparado, né? E você dizer que meu livro será o próximo best-seller da editora? Se acontecer, ótimo, legal, né? Mas e aí? E quando a editora precisar de você? É. Então, uma pessoa dessa, assim, eu gosto do otimismo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo porque ela não tem preparo. É o que a gente falou agora há pouco. Ela não conhece o mercado editorial, ela não sabe que para um livro virar best-seller antigamente tinha que vender 70 mil cópias. Para um livro se tornar best-seller. Você sabe o que são 70 mil livros? É uma coisa inimaginável, entendeu? A gente tem editoras que fazem tiragem de 1.000 livros, 1.500 livros. Então, assim, você pegar 70 mil livros para se tornar um best-seller, hoje eu acredito que baixou um pouco, né? Por causa, claro, né, da demanda da venda e tal, baixou um pouco esse número. Mas ainda assim, é um número muito alto para o cara se tornar um best-seller. Não, e aí assim, né, o autor que não está preparado e consegue um contrato numa casa, né, grande, com uma tiragem dessa, que vai ser exigido dele, né, que num determinado tempo venda um percentual X, né, tipo, no primeiro ano tem que vender tantos mil livros e tal. Se ele não atingir, ele não tem um segundo contrato com essa casa. E não tem com Não, outras também. Porque a gente está no mercado, a gente conversa no mercado. Então a gente sabe, olha, né, aquele autor publicou lá e ele não publicou de novo porque ele não atingiu as metas que estavam propostas, né, para ele. Então, até que ponto ajuda? então, a questão ali, né, que você tinha até falado, o quinto tema é manuscritos potencializados e manuscritos rasos. Eu sempre parto do princípio que se o manuscrito não for um manuscrito potencializado, e eu uso muito essa palavra, muito, né, quem faz coach comigo sabe, eu uso muito essa palavra. Se o manuscrito não for potencializado, assim, tudo que você fizer depois disso não vai ter grande valia. Então, manuscrito raso é aquele que não tem profundidade, né? É aquele que é só mais um trabalho. A gente não busca só mais um trabalho. A gente busca um livro que vá. Outra A grande função do livro, ao meu ver, é emocionar o leitor. Esse é o grande objetivo do livro. Se você não faz isso, se você não cria isso no leitor, você falha miseravelmente com o seu projeto. Então, assim, para mim, o livro ele tem que emocionar o leitor. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer com técnica, com o aprendizado de técnicas, né? Uma pessoa, às vezes, orientando você. E aí vocês vão construir um projeto que ele seja bastante potencializado para poder, esse sim, ele é comercial o suficiente para entregar para uma editora. Não minto, eu faço literatura e entretenimento. Para mim, a palavra comercial, eu abro minhas palestras com a palavra comercial, tá?
E comercial não quer dizer que eu estou pensando em ganhar dinheiro. Não, eu preciso de dinheiro para conseguir continuar escrevendo outros livros. Então, eu sempre fui um autor comercial e eu sempre potencializei os meus projetos ao máximo para que eles fossem comerciais também. E assim, ó, uma dica, eu acho que você concorda comigo também. Fujam das trilogias, né? Apresentem projetos de livro único e É projetos o próximo tema. e também, assim, não enormes, né? Mas entre 280, 300 páginas, assim, estourando, porque é muito É, mais fácil da editora viabilizar a produção desses livros, né? isso eu posso falar com a maior clareza possível. Não coloquei nenhuma trilogia ou série até hoje em editora, tá? A gente tem casos de agenciadas minhas que estão na sua editora, mas já vinham com série antes, né? Porque é muito difícil hoje uma editora conseguir publicar uma série ou fechar um contrato, né, de uma série. É muito complicado, a gente sabe disso. E é muito simples, né? Se não vender o primeiro livro, por que a editora iria querer publicar os outros, E não né? adianta, E não, aí, do lado do autor, o autor publicou o primeiro livro, a editora não quer publicar os outros, o que ele vai fazer com os outros? Porque outra editora não vai aceitar. Então, eu sempre aconselho a não escreverem séries, trilogias, façam um livro único, vejam a repercussão desse livro. Se for muito boa, o próprio público vai pedir continuação. Então, façam um livro com início, meio e fim, certo? Eu fiz a análise crítica de um manuscrito que eu achei muito bom, um manuscrito de fantasia, muito, muito legal, muito bom. Mas o problema dele é que a história não terminava. Então, quer dizer, você não tinha um desfecho para o livro. E aí você logo pensa, o autor vai ter que ficar esperando a publicação do segundo livro, do terceiro livro, né? E aí o autor também ele se perdeu um pouquinho, né? Porque o antagonismo do livro não ficou tão grande e tal. E por falar em grandes, né? Livros muito grandes também são complicados para uma editora. Você falou em número de páginas, eu contabilizo o número de palavras. Eu falo que um manuscrito com 60 mil palavras, sessenta vai e dar mais ou cinco, menos isso. 70 mil palavras já é suficiente para uma editora, Vai porque dar vai mais... dar 250 páginas, né? Uhum. Então, Eu tenho as três situações aqui na editora, né? Eu tenho trilogias que não deram certo. Então, assim, a gente publicou a primeira, publicou a segunda, talvez eu não publique a terceira. Não adianta, nesses casos, o autor sair pedindo para os seus leitores fiéis invadir o direct da editora pedindo o livro, porque a editora sabe. Tá? A editora sabe quando é demandado pelo autor esse tipo de iniciativa, né? E quando faz diferença realmente os leitores pedindo. A gente sabe diferenciar, é muito fácil, sim. né? Quando tem isso. Porque assim, a gente tem os gráficos, a gente tem as estatísticas de venda, e você não vai jogar dinheiro fora. Você quer investir, você até investe, né? Eu invisto muito aqui em autores iniciantes, que a gente vê um potencial. Mas quando você testou e você vê que não vai girar, você não vai jogar fora, você vai investir em outra coisa, em outro É. produto. E eu também já tive, por exemplo, né, já investi em livros maiores e que até gosto do autor, gosto do trabalho dele, mas possivelmente você nem vai mais publicar outro livro do autor, né? Porque queima etapa. Né? Então, assim, se eu pudesse dar uma sugestão para os escritores quando forem apresentar, né, principalmente os seus primeiros trabalhos, né, que sejam livros únicos e mais ou menos umas 250, né, páginas, 60 mil palavras, né, máximo 300, assim, para ser viável É, para a editora, e né? Simone, o pessoal que está na live não sabe a sorte que está tendo de ter uma editora falando com eles, porque, né, quem melhor do que o editor para falar essa verdade para eles? Muita gente não entende, né? Quer fazer livro grande, enorme, acha que quanto mais palavras colocar melhor. Se você for autopublicar na Amazon, tem até algum sentido, porque lá você pode ganhar por página lida. Então, livros muito grandes, obviamente, vão dar um retorno maior. Mas livros grandes, o autor se perde na história, o autor não é conciso,
o autor coloca palavras que são desnecessárias. Então, para que fazer um livro grande? Uma Além de editora, ela tem que, a editora tem que pensar no papel, qual é o custo do livro, quanto que vai sair o preço de capa. Não vale muito a dá para pena investir. transportar. Não, não vale a pena. Deixa os livros grandes para os autores que estão aí renomados no mercado, que podem escrever qualquer coisa. A gente não, a gente que está batalhando, está no início, a Tenho gente tem que ter certeza, consciência. ou que você já sabe que o risco é outro, né? Por exemplo, autores que já estão vendendo lá os seus 3.000, 5.000 livros, eles podem arriscar, porque ele já tem uma venda, né? Um gráfico que demonstra Exato, que ele vai alcançar uma venda razoável. Agora, o autor que está começando, né? Ou o autor que às vezes nem está começando, às vezes ele já publicou muito, né? Como independente ou até mesmo em editoras menores. Mas o raio de comercialização, o raio de venda, ele não ultrapassou ainda um número X, ele não tem como usar tanto. exato. Eu até brinco, né? Eu falo assim, autor renomado se escrever em papel higiênico, todo mundo vai comprar, né? Mas o autor iniciante, o cara que está ali batalhando pelo espaço dele ao sol, né? Ele tem que ter consciência de como que funciona o mercado editorial. Então não adianta. Eu já recusei muitos livros porque eles eram muito grandes quando eu era editor. Então você via até o potencial na obra, mas o autor ele tem uma dificuldade tremenda depois que o projeto está finalizado de encurtar a obra. Então, né? Sim. E, Felipe, acho que a gente já até pincelou um pouco sobre essa dica, mas como ela está aqui para a gente comentar sobre ela, os autores precisam tomar cuidado com as agências disfarçadas. É, E, é. e não só as agências, né? A gente também vê editoras disfarçadas também. Mas como o foco aqui é falar da agência, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre esse assunto. Não, a gente já até falou bastante sobre isso, mas assim, o que eu vejo, e claro, eu sou um cara que eu sou extremamente eu não entro em polêmica, eu não falo nome de nada, de Ah, ninguém, nem precisa, eu não né? gosto. Não, eu não gosto, sinceramente, eu não gosto. Mas a gente vê profissionais que, por exemplo, só tem contato com uma editora. Então o cara fala que é agente literário, né? E tudo que é obra ele vai apresentar para aquela editora. Se a editora não quiser, ele não tem o approach de ir para um outro editor e conversar com outro editor. Então, isso para mim soa um pouco esquisito, porque quando você vai olhar assim a cartela do cara, você vê, pô, mas o cara só publica com essa editora, então, tipo assim, às vezes o cara trabalhou na editora e tem um bom contato lá dentro, mas fica muito limitado, né? Então, eu acho que o agente literário é uma pessoa que tem que se dar bem com muitos, né? Tem que fazer um bom trabalho, porque o nome dele tem que ter credibilidade. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, não. Eu acho que você tem que ser bastante profissional, porque tudo é networking. Tudo é networking, né? Então, se você apresenta só trabalhos ruins para uma editora, ela dificilmente ela vai querer continuar apostando em você, né? Da mesma forma, você fazer sucesso numa única editora, com um único projeto numa editora, não quer dizer que você vai fazer sucesso em várias. Então, e aí entra também naquela questão que a gente falou. Às vezes a agência já vem cobrando por alguma coisa que eu não falo nem de análise crítica, mas talvez uma outra taxa qualquer, que não funciona assim, gente. Não é bem assim. Então, quando a gente fala agências disfarçadas, eu nem gosto muito de usar esse termo, mas é só um ponto de atenção como tudo no mercado editorial que você tem que ter, né? Tudo, Eu, tudo, inclusive, tudo. eu, inclusive, falei, né? Comecei falando que também não é só dos agentes, a gente vê isso também nas editoras. Né? Em qualquer outra área a gente acaba vendo isso. E a gente botou aqui na nossa listinha para falar muito mais para que o escritor, o autor, ele se preocupe com isso, né? Ele se preocupe para quem ele está entregando o seu material. Por exemplo, se a gente fosse falar aqui, se o debate fosse nas editoras, eu estaria dizendo assim, gente, existe aí um monte Existem gráficas que, por exemplo, dizem que são editoras, mas o serviço é de produção de material.
né? sim, Ah, mas sim, no final ela me entrega o mesmo resultado. Não, ela não te entrega o mesmo resultado. Se você pensa assim, é porque você não sabe o que é uma editora. O que uma editora pensa quando, né, ela vai produzir um livro e botar o livro no mercado. E é a mesma coisa do agente literário. Existem pessoas que têm contatos com algumas editoras e que aí podem até conseguir colocar. Você quer que eu coloque o teu livro lá naquela editora? Eu consigo colocar lá naquela editora. E o trabalho dele vai terminar aí, porque ele não tem conhecimento, nem habilidade suficiente, nem network suficiente, né, para trabalhar tanto a sua carreira quanto o seu livro dentro da editora. Né? sim. Então, É, eu procuro trabalhar também só de forma tradicional, né? Eu não trabalho com esse sistema de cobrança de editora, né? Que a editora compartilha a publicação. uhum. Eu não, até hoje não coloquei nenhum autor meu nesse sistema dentro de editora. Todos os contratos que eu fechei foram de forma tradicional, né, sem custo para o autor. Então, se existe agência que vende esse tipo de serviço também, é, aí, aí, Simone, eu falo para você, né? O bolso de cada um, né? Cada um sabe o tamanho do bolso que tem. Então, eu também não sou totalmente contra. Eu acho que a pessoa tem que se lançar no mercado de alguma forma, né? Então, é uma discussão longa isso aí. É uma discussão que não dá nem para fazer numa live dessa. Não, aqui na Qualis as publicações são tradicionais. A Sim. gente cobra uma taxa quando a gente faz concurso, que é antologia, é um outro. Ah, é. Não, a antologia tem um outro sistema, né? As pessoas costumam é, ficar com alguns exemplares. É um outro sistema, E né? para elas se comprometerem mais, quando você investe junto, né, você se compromete mais. Então é uma outra realidade. Mas as nossas publicações, elas são tradicionais. Eu acho que o nosso Sim. papel aqui é de informar, né, sem julgamento de nada. Eu não sou contra. Não, não, Eu não. acho que tem algumas Não, bem bacanas, que trabalham bem legais, entendeu? E que não, eu acabei de falar, eu acabei de dizer. Eu acho que o importante é a pessoa se lançar, entendeu? E cada um sabe as possibilidades que tem. Então, eu tenho muitos autores que eu conheço, muitos que começaram é, pagando pela publicação e hoje estão em casas tradicionais, casas belíssimas, assim, né? Então, de forma alguma, ninguém está falando aqui para não fazer, mas a gente está falando para assim, você saber o que está fazendo, isso. né? Você ter ideia, você ter assim completa ciência de quais são as suas possibilidades e o que a editora vai oferecer para você, só isso. Agora, ninguém está julgando, ninguém está dizendo que é errado, que é certo, enfim, nada disso. Isso aí, uma outra live, assim, aí a gente pode Aí eu até debater, sobre esse assunto. né? Porque tem assunto aqui que rende muito. Então, assim, a gente está dando É, pincelada, né, para poder informar os escritores. E a gente até já falou desse próximo ponto aqui, o que é pitch. o pitch, né? É, Não é muito comum aqui no Brasil, né? Ainda a gente não tem essas relações. Eu acho que acontece muito, pelo menos comigo, acontece muito em eventos, tipo assim, nas bienais, né? Que é um maior evento. Aí a gente tem um tempo lá onde o autor vai, o agente isso, vai, e aí acontece meio que isso. espontaneamente. Né? Eu acho muito, muito legal, porque além de você conhecer o autor, né, você consegue fazer algumas perguntas para eles, e tem duas perguntas assim que são fabulosas, vamos dizer, para o editor pegar o feeling da coisa, que é perguntar por que o autor acredita que a sua obra é boa, né? E quem é ele no mercado editorial, que também está lá no teu livro. Né? Sim. São duas sacadas assim sensacionais, né? Porque nesse momento você vê se o autor está preparado ou não. Você foi perfeito agora, né? Já que a gente não tem o pitch regular, a gente tem um informal que é quando o autor vai conversar com o editor, ou até mesmo no processo da negociação do livro dele, quando o editor quer conversar, quer fazer uma entrevista com o autor, né? Que eu falei aqui que muitas vezes isso acontece, muitas vezes não, praticamente sempre acontece de em algum momento a editora querer conversar com o autor. Então, esse autor ele tem que estar muito bem preparado, muito. Quando a gente trabalha aqui no coaching literário, por exemplo, né, a gente trabalha premissa. Então,
Uma possibilidade do autor chegar para um editor é ele falar a premissa do livro, né? E pronto, tá ali, já está pronto. Então é só ele falar. Ou, por exemplo, as cenas de virada. Poxa, o que que o seu livro tem interessante? Ele vai e fala um pouco das cenas de virada do livro dele. Ele não vai conseguir contar a história toda do livro, e às vezes o editor não está nem com tempo ou atenção para isso tudo. Então ele tem que ser bem assim, bem razoável e bem direto nas informações para ele poder chamar essa atenção do editor para ele. Então a gente trabalha, né, bastante. Eu já vi, Simone, ó, editor perguntar para o autor que estava do meu lado para ele resumir o livro em uma única palavra, Tá. tá? Aí, Então, tô. se o cara não está preparado, ele pode estar perdendo a oportunidade da vida dele, né? Fala o seu livro em uma única palavra. Se o cara fala amor, provavelmente ele perde. Porque amor é tão genérico, uma coisa tão, né? Se você pensar nas milhares de histórias de amor que a gente tem por aí, então ele tem que, às vezes, falar uma palavra bem, bem interessante, porque é a oportunidade dele. Ele pode não ter outra, né? Ele pode estar deixando passar. E aí, por isso que eu falo que a preparação do autor ela é muito importante para quando chegar esse momento que ele tiver tete a tete aí com o editor, né? A sugestão que eu dou é para o autor falar do seu livro na frente do espelho. Treinar Sim, realmente, sabe? O que que eu vou falar? Eu vou falar sobre isso. E que ele fique dentro de 3 a 5 minutos no máximo. Porque também, sim. mesmo a gente tendo boa vontade, mesmo a gente querendo, né, dando atenção e querendo saber mais da obra, a gente não tem tanto tempo assim. Você está Não ali tem. com a oportunidade de ouro na frente de um editor, podendo falar da sua obra, mas assim, 1 minuto depois alguém pode chamar ele e ele vai ter que sair dali para fazer qualquer coisa. Então, assim, 3 minutinhos. Você tem que conseguir falar do teu livro em 3 minutos. Né? É o tempo do pitch, né? O tempo regular do pitch. Então, se o cara já fez um book proposal, ele já sabe o que ele pode falar, né? Então, é por isso que eu falo para todo mundo, tem que fazer, não adianta, tem que fazer esse documento porque ele é essencial para a sua carreira, não tem jeito. Felipe, é, se a live cair aqui, eu vou retornar, tá, gente? Então, assim, vocês voltem que eu vou retornar, porque a gente ainda tem mais 2 pontos e a gente vai responder as perguntas que vocês estão fazendo. Então, quem não fez perguntas ainda, pode fazer, que a minha equipe está pegando, está anotando, e aí no final a gente vai responder as perguntas, tá? Então, assim, se ela fechar por causa do tempo aqui, na verdade ela vai fechar daqui a 1 minuto e 40. Então, acho que eu já vou encerrar. Simone, você tem uma. Eu falei para você, você tem uma menina aí que fala muito bem, cara. Nossa, tem que ouvir ela, tem que gravar mais coisas, porque a gente fala, não fala nada perto dela. Ela fala super bem aí, É verdade. da tua Vou equipe aí. encerrar e vou entrar de novo, tá? Porque Tá bom, ela vai terminar daqui a 1 minutinho. Então eu vou encerrar essa, vou entrar de novo, te chamo, e aí a gente termina os 2 pontos que faltam e respondemos as perguntas, tá? tá bom. Gente, volta aí, ó. Fica aí ligado que eu vou encerrar e vou voltar. Voltamos. Voltamos. Vamos só aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando. Enquanto isso, deixa eu te falar, o Landulfo falou que ele lembra do vídeo que você fez sobre o Book Proposal. Enquanto o pessoal entra, eu estou comentando contigo que o Landulfo estava na live e falou que ele lembra do vídeo sobre o Book Proposal que você fez. Ah, sim. Pô, o Landulfo é um querido também, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Infelizmente, a gente não encontra tanto os amigos literários quanto a gente gostaria, né? Porque cada um está em um lugar do Brasil. Mas eu lembro até hoje de eu gravando esse vídeo, gente. É impressionante. Isso foi em 2000 e acho que foi na Bienal de 2015, se eu tô bem lembrado. E eu lembro até hoje de como que foi a repercussão disso, enfim, o pessoal falando do vídeo. Hoje já não está mais no ar, né? Mas eu já saí da editora, mas foi bem bacana, foi bem legal. Qualquer dia eu gravo de novo, quem sabe? Ó, Landulfo entrou de novo. Nós estávamos falando de você, Landulfo. É, Enquanto o pessoal entra, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Nós temos aqui na Qualis 6 autoras agenciadas pelo Felipe. Vou mostrar os últimos lançamentos. Vou pegar aqui. São vários livros. Nós temos a Mídia, com certo alguém. Temos Tatiana Amaral, Sem Perdão. Temos a Lani
Alane Queiroz, né? Com Perigosa Sedução 1 e já saiu 2. Era um livro único, e aí a gente dividiu ele em 2, para ficar mais viável a produção e a comercialização. O Monstro Vendido, tem o primeiro, que é o Monstro em Mim, da Nana Simons. A Sombra da Verdade, da Márcia Lima. E Poderosa Senhor, da Eve Maciel, que também tem conosco Vlad e Vegas. Todos os livros vocês podem comprar, adquirir direto no site da editora, qualiseditora.com, ou em qualquer outra livraria, hoje com a quarentena, né? Então, assim, nas livrarias, no e-commerce, na Amazon, na Cultura, na Curitiba, né? Onde vocês gostarem mais de adquirir os seus livros. A gente praticamente está em toda a rede, principalmente online. Todos trabalhos muito bons e todos autores muito queridos. Então, continuando aqui, a gente estava falando do pitch literário, né? Eu estava dando a dica de que as pessoas, para falar melhor, né, para aprender a falar do seu livro e tal, para elas fazerem isso na frente do espelho, né, se prepararem antes. Eu acho que Sim. é bem bacana, porque aí você consegue cronometrar tempo. Ah, né, esse aqui eu deixei de falar, volta, tal. E aí você vai preparado, né, para... Sim, é engraçado que eu nunca tinha pensado dessa forma, né, de você treinar na frente do espelho. Eu acho que é uma boa saída, principalmente quem tem dificuldade para se expressar, porque a gente trabalha com pessoas às vezes que são muito tímidas, e o autor hoje em dia ele tem que deixar a timidez de lado, ele não pode, né, ficar atrás de um computador achando que tudo vai se resolver sozinho. Então o autor ele acaba não sendo simplesmente um autor, ele é um vendedor do próprio projeto. Ele às vezes ele é um divulgador do projeto. Então é interessante esse recurso ou no celular, né? Faz uma gravação, bota um selfie, fica gravando e vê como é que se sai, né? Eu fiz uma live com a Bianca Jung, a menina que trabalha aqui comigo, a jornalista que trabalha comigo, que você disse que ela fala muito bem. E aí a gente estava dando dicas de como organizar o Instagram, como se divulgar, né? E uma das dicas era você postar todos os dias no Stories. E aí a sugestão, a gente sabe que as pessoas, assim, é muito difícil para quem não faz, fazer vídeo, né? Falar. E a dica É. é a mesma, entendeu? Grave vários vídeos. Grave, não posta. Não gostou, não posta. E grava de novo. Não gostou, não posta. Até que você goste um pouco mais e daqui a pouco você fica menos exigente com você. Então, assim, quando você precisa se preparar, quando você precisa falar do seu livro, tal, a dica é, faça isso antes. Né? Se prepare, faça na frente do espelho ou grave no celular, que hoje o celular, né, tá na mão o tempo inteiro. Então, assim, se prepara. Aí ouve, é legal no celular, inclusive, porque você consegue te ouvir, te ver depois, e aí você vai, nossa, eu falei isso. Porque às vezes a gente não consegue se perceber dos vícios que a gente tem, né? E aí, assim, quando você... É tudo aperfeiçoamento, né? Então, ninguém nasce sabendo fazer tudo. Eu, quando citei aqui que eu já fiz eventos com 500 pessoas, imagina, né? Imagina, tenho uma história engraçada, vai fugir um pouco do assunto aqui, engraçada e emocionante na minha vida, porque eu fui até a cidade de Panambi fazer uma palestra. Panambi é pequenininho, deve ter, eu acho que uns 20 mil habitantes hoje em dia, tá? Sim, muito jovens. Eu estava com o Belleville e eu já estava, acho que com Para Continuar lançado. E eu tô dando a palestra e tal, não sei o que, daqui a pouco levanta um professor e ele pergunta assim para mim, Felipe, eu li o seu livro, né? Mas teve uma página aqui, uma parte do seu livro que eu achei muito interessante e que se você me der licença, eu vou te dizer qual é. Eu falei, tudo bem. Eu falei, vamos lá. E aí, Simone, quando ele leu, era exatamente o trecho que eu escrevi quando meu pai tinha morrido. Ai, Assim, meu Deus. é.
aquilo me, assim, me desmoronou. Foi a única vez na minha vida, olha, eu tô Mas, até emocionado agora. Foi a única vez na minha vida que aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei, assim, na frente de um público que eu não sabia direito o que fazer. Foi a única vez, porque, assim, foi muita coincidência. Foi uma coisa assim, que não dá para explicar. Ele abriu exatamente na página e na hora que ele leu, eu lembrei que eu tinha escrito ali uns 2 dias depois, eu acho que meu pai tinha falecido e tal. Então aquilo, porra, me deu um negócio, cara. E aí, para você manter a pose, né? Você, cara, imagina, um homem de 40 e tantos anos chorando na frente de 500 crianças, 300 crianças. Você Deus, fala, putz, cara, e eu também. Mas são os prazeres que a carreira entrega assim pra gente que a gente também não esquece nunca mais na não, vida. que emocionante, né? Ao mesmo tempo, Muito. tirando a situação na hora, né? De como lidar com ela naquele momento, como lidar com os sentimentos naquele momento, mas assim, que emocionante, né? Foi muito, foi muito. É inesquecível e se tinha alguma coisa além daqui da Terra fazendo isso, nossa, foi algo que eu cresci ainda mais depois desse dia, né? Assim, mas que no momento realmente foi assim até um pouco engraçado, porque foi a única vez que eu me recordo que eu realmente eu senti estar na frente de um público, porque nunca fui muito envergonhado, nunca tive problemas para me expressar. Então, sei lá. Acho que ninguém também tem que ter medo de nada. Vai lá, faz o treino que a Simone falou, vai para frente do espelho, grava uma selfie, Seguro, né, Felipe? né? É só para se sentir mais seguro. Que às Mais vezes, segura. Ah. assim, eu vou já sabendo o que eu tenho para falar, mas se você for o mais natural possível e Tá dando umas travadinhas aqui, mas depois volta. Depois aí volta. assim, eu acho que o mais importante quando eu sugiro da pessoa treinar antes, ela saber falar da sua história. Porque o treino ele ajuda nisso. Né? Você ajuda você a se responder aquelas perguntas que no dia a dia você não sabe que você deveria saber. Qual é a premissa do seu livro? Quem é você no mercado editorial? Né? Por que você acredita na sua história? São perguntas que você não se faz no dia a dia. E aí, quando você se depara com elas, existe um silêncio. Você, É, né? E depois do silêncio, você passa a enrolar, tipo, porque você não sabe falar. É comum você perguntar para o autor qual é a premissa do teu livro e ele não saber te dizer. Então, o treinar antes faz com que você se prepare, não muito por como você vai falar, ou se, sabe, se você vai ter dificuldade, vai gaguejar um pouquinho, não é isso. Mas é saber do que se trata o seu livro realmente, é saber falar dele, né? o Entender que um não pouquinho pode dele. ter, Simone, desculpa, eu acho que eu te cortei. O que não pode ter é preguiça. Preguiça é uma coisa que não dá para admitir de forma nenhuma. Eu estou até escrevendo um outro e-book agora, né? Porque minha vida se resumiu a escrever e-books técnicos, né? Ah, mas esse é bom. Um dia eu volto a escrever ficção, mas eu não sei quando ainda. E aí eu até escrevo nesse book, eu falo assim, que a gente tem uma nação, né, que a nação é preparada para ler, só que não faz por preguiça. Então, não é por um outro impedimento. Não, imagina, né, o cara não vai conseguir abrir um livro lá e consumir aquele livro. Não, o cara tem preguiça de ler. Então, da mesma forma, o autor ele não pode ter preguiça de treinar os seus outros lados. E se ele ficar só focado no manuscrito que ele escreveu, tudo bem, legal. Escrever uma boa história, focar, uma história comercial, potencializada, como falamos aqui, ótimo, né? Mas e o outro lado dele, né? E essas ocasiões onde ele vai ter que se apresentar? A editora quer. Eu pego, assim, livro de autor palestrante é uma coisa, né? Não para na mão. Quando consigo um autor palestrante, dificilmente o cara fica sem editora. Porque a Imagina. editora sabe, né? O cara vai fazer uma palestra lá para 500 pessoas e vai vender 200 livros numa palestra. Poxa, que legal. Não poderia ser um autor de ficção indo para uma escola,
Eu já fiz isso. Eu fui fazer palestra em escola, a escola me pediu o livro antes. Falou assim, a gente vai passar aqui para os pais, quem quiser comprar, vai comprar. Pô, eu fui lá, palestrei, autografei os livros. Olha que coisa sensacional. Então, você não pode estar focado só, eu vou escrever o livro. Eu acho muito legal, pô. Tem gente que escreve livro a cada 2 meses, eu demoro um ano. Tem gente que escreve a cada 2 meses. Mas, e o outro lado? Não se prepara de forma alguma? Não pode, né? É isso aí. E o livro não se vende sozinho também, né? Não se vê. O nono ponto aqui, a gente colocou assim, não pressionar o agente e a editora. Agora vamos puxar a farinha aqui para a gente. É. É complicado, Não, né? a gente vai falando tanto aqui que a gente também já citou uma parte. A gente disse que as coisas na editora não acontecem com a velocidade que a gente gostaria. E isso é totalmente por causa de quantidades de publicações que estão na grade, ou porque não é o momento do mercado, a editora acha que não é o momento do mercado receber aquele projeto. Então, existem muitas variantes para o livro ser publicado ou não. Ah, se tem a certeza que se o agente literário for uma pessoa séria, ele vai ter o controle de tudo. Ele vai estar conversando, ele vai estar em contato com a editora, ele vai estar. E aí, editora, já conseguiu avaliar e tal? Mas não adianta. Existem livros que falam sobre ansiedade, né? Ansiedade é um tópico assim que está tão comum hoje em dia, tá atingindo tantas pessoas que fica difícil você lidar com a ansiedade. Imagina lidar com a sua. O pior ainda é lidar com a ansiedade dos outros, né? Então, a questão da pressão por uma publicação, a pressão por uma resposta da editora. Eu já tive casos aqui que eu achei que eu pressionei a editora e veio a resposta negativa. Eu não dei o tempo necessário para a editora, né? Mas por insistências do autor. Eu acho que são os dois lados, né? O autor também não pode ficar muito acomodado. Claro, não tem como. Ele tem que estar atento, ele tem que estar perguntando, né? Mas não adianta pressionar também a editora ou o agente literário por respostas que às vezes não podem dar. Mas eu tenho muita sorte, né? Eu tenho meus agenciados, nossa, eles são super de boa, eles entendem, eu converso com eles. É claro que a ansiedade existe um pouquinho, mas é tudo dentro do nível, é tudo controlado. Você sabe, né, Simone? Às vezes eu mando e-mail para você, aí a gente passa um tempo sem se falar, daqui a pouco, Simone, é aquele projeto e tal. O importante, eu acho que é ter o controle, da situação. Enquanto eu não tenho um não, eu vou em busca do sim, né? Isso é outra coisa que eu falo muito. Enquanto eu não tenho não, só me resta ir atrás do sim, tá? Enquanto não tiver essa resposta positiva ou negativa, para mim ainda está em negociação. Ainda está em negociação. Aí quando vem a resposta, a gente vai decidir o que vai fazer. Mas a questão aqui de pressionar, eu sinceramente tenho que falar que eu tenho muita sorte nesse sentido, porque eu não me sinto pressionado. E eu também acho que os editores, eles não se sentem pressionados comigo. Não, eu posso falar, né? Eu não me sinto. Mas, assim, dentro da editora, também é bem complexo, né? Porque a gente trabalha com prazos o tempo inteiro. É prazos para mandar, para fazer a capa, para mandar para a gráfica, para fazer lançamento, para mandar para a distribuidora, né? A gente trabalha com prazos o tempo inteiro. Mas a gente trabalha também com terceiros o tempo inteiro, né? Com muita coisa que acontece. Então, assim, nem sempre os nossos prazos eles acabam ocorrendo de acordo com o que o editor planeja. E aí a gente precisa ir reequilibrando. Agora, falando um pouquinho para os autores, né, que a gente recebe muito, né, manuscritos o tempo inteiro, a ansiedade é muito grande. E aí a gente também percebe o quanto faz falta um agente literário que entenda do mercado. Porque quando eu recebo, e a maioria eu recebo, né, direto na minha caixa de e-mail, manuscrito direto do autor, na semana seguinte ele quer uma resposta. Uhum. E aí as respostas são sempre negativas.
Deixa né? eu Eu só. Deixa nem eu. abri, muitas vezes eu nem abri o material para ver, sabe? Para ler, para avaliar. Mas ele fica pedindo, você já viu? Você tem uma resposta? Ou então recebe um e-mail assim, é porque uma outra editora está querendo saber do. Está com interesse. E aí, mas assim, eu tenho preferência por você. Mas eu não sei nem quando que eu vou conseguir ver ainda, sabe? Então, libera. Então, assim, pode ser que Acontece, né, por Simone? causa disso. Acontece, às vezes, de ter mais de uma editora, e por isso que eu falo que o papel do agente literário, ele é, às vezes, essencial, porque ele sabe lidar com determinadas situações, né? Então, acontece, claro, de ter autores que mais de uma casa editorial estão interessados, e cabe o agente e o autor conversarem para tentarem chegar num acordo do que eles vão fazer. O que eu falo também no e-book, a assinatura final é sempre do autor. Doutor. O agente literário não vai assinar pelo autor. Então, a decisão final vai ser sempre do autor. A única coisa que o agente literário pode fazer é orientar e falar, ó, eu seguiria por esse caminho, né? Mas não se engane. Quem tem que tomar a decisão realmente é o autor, que toma a decisão final. Para onde ele vai, né? Que bom se ele tiver mais de uma oportunidade. E aí, que bom que esse é um problema bom, né? Eu tive, por exemplo, quando eu escrevi o Belleville, eu tive acho que 4 ou 5 editoras que queriam publicar. Foi um final de ano meio doido na minha vida, porque era bem época de Natal e final de ano, então as editoras iam entrar em recesso, e eu tinha que tomar a decisão, né? Eu lembro que eu fiquei doidinho, doidinho mesmo. O pessoal em casa não aguentava mais me ouvir falar e ter dúvidas para onde eu iria. E aí chegou no momento que eu falei, não, eu estava sozinho, não tinha gente, não tinha nada, eu era só um autor. Eu falei, não, eu vou ter que tomar a decisão. Chateei outras editoras? Eu chateei, né? Mas é a questão de ser profissional, a questão de em alguns momentos da sua vida você vai ter que tomar decisões de gente grande, não é decisão de criança, né? É decisão de gente grande. Para você. Me perguntaram aqui, só interrompendo, Valerie, a única pergunta que eu vi, gente, Não, tem várias? é, mas a única que eu consegui ler, quantos agenciados eu tenho, eu, assim, eu acho que eu estou entre 25 e 30 agenciados, tá? Felipe, isso é pouco, isso é muito? Não sei, é o que eu consigo lidar. Por que que, se tem casa editorial que tem 200 e está prendendo os autores e não está conseguindo fazer trabalho com eles, eu dos meus 25 a 35 autores, 30 a 35 autores, outro dia eu fiz as contas, 75% já estavam em casas editoriais. 75%. Então, assim, eu prefiro Um trabalhar número, hein? com um número reduzido, né, com material de qualidade, um número reduzido, que eu sei que eu vou conseguir fazer um bom trabalho do que ficar com 100, 200 autores e a maioria e ficar com um percentual de conversão de 25%. Eu não sei como cada um pensa, mas eu penso dessa forma. Sim. E veja como é importante para a editora a gente receber o manuscrito, o book proposal do agente literário. Né? Porque quando, por exemplo, o agente literário, que você confia, né? Ele diz assim para você, olha, eu estou com essa abertura aqui numa outra casa editorial, né? Mas eu estou aguardando uma resposta sua, você vai passar na frente e vai analisar aquele projeto, né? Porque você sabe que é verdadeiro aquela informação. Já quando você recebe essa informação do autor, no autor iniciante que ele te manda, você não sabe se é verdade, se ele está blefando com você, se ele está ansioso demais, e aí ele quer uma resposta sua naquele momento, e aí você não consegue, né, ver em tempo, porque ele não te entregou um book proposal, você vai ter que dedicar um tempo para ler aquele manuscrito, parar, de conversar com ele ainda e tal. Então, quando eu digo, né, que a gente acaba dando mais atenção, não é que a gente está, tipo, não vou ver esse, tudo que chegar na Qualis, na editora, ela vai olhar primeiro dos agentes. Não é isso na prática, né? Mas
o que acontece é que vem melhor preparado, vem com as informações que você precisa, né? E quando você e se você deixou passar um determinado tempo, né, e não conseguiu ver ainda, o agente sabe aquele momento exato de dizer o seguinte: olha, você pode estar perdendo esse original aqui, era bom você dar uma olhada porque o autor tem interesse também em vocês, né? Você não vai estar jogando o teu tempo fora, né? Deixando de fazer isso, parando agora para ver isso, né? Então ele acaba te ajudando, né? Eu costumo dizer, falar principalmente aqui para minha equipe, de que o agente literário ele passa a ter dois clientes. Apesar de que né, a editora não paga nada para ele, mas ele tem dois clientes. Ele tem um autor e ele tem a editora. Porque ele precisa ser sério com a editora, ele precisa ter um bom relacionamento com a editora, né? Porque se hoje ele não conseguiu colocar um autor, amanhã ele tem outro que pode ser interessante, né? Se nesse momento não é o ideal essa, mas daqui a pouco a editora mudou também, né? Cresceu, tem outros projetos que é legal. Então, assim, ele precisa estar sempre mantendo uma relação também com o editor. E aí ele faz um jogo duplo, na verdade, né? Porque, assim, ele defende o autor para a editora, mas ele também precisa, ele acaba também tendo que defender a editora pro autor, né? Então, isso é Viu, muito... pessoal? É uma editora que está falando, viu, gente? É porque eles só ouvem, às vezes, a gente, ó, a editora que está falando. Não, é muito bacana e ajuda muito, contribui muito com o processo. Tá. Vamos para o último tema e a gente abre para as perguntas, né? Perguntas, né? O último tema a gente também já conversou sobre ele, é só para a gente dar uma registrada aqui, que é cláusulas, algumas cláusulas contratuais importantes, na tua opinião, que caso, né, um escritor esteja negociando por conta própria, o que ele tem que perceber? É que nem eu falo no e-book, ninguém vai ler o e-book e vai ficar sabendo de todas as cláusulas contratuais que existem dentro do mercado editorial. Algumas coisas chamam mais atenção, por exemplo, aquele contrato de preferência para as próximas obras. É muito difícil assinar isso, né? Porque é um trabalho de mão dupla entre a editora. Eu entendo que a editora, por exemplo, ela tem, ela quer investir no autor, ela tem a necessidade, mas ao mesmo tempo o autor ele nunca vê com bons olhos uma cláusula dessa. Então aí o agente literário ele tem que conversar com ambas as partes para poder chegar no meio termo. Questões sobre rescisão de contrato também são outras coisas que precisa ser analisada. É o que eu falei antes, o agente literário, se ele é uma pessoa, porque isso aí tudo poderia ser respondido por um advogado. A pessoa contratar um advogado e o advogado tentar explicar para o autor o que são essas cláusulas. Porque se não for um advogado desta área, ele também vai ter dúvidas. Então, a sorte de ter um agente literário que conhece bastante sobre contrato, sobre cláusula, ajuda muito, né? Saber qual é a diferença entre direitos autorais e direitos patrimoniais. Enfim, são muitas coisas, muitas, que podem ser orientadas por um agente literário. Tinha até uma cláusula, né, Simone, sobre os avatares, né? Eu não sei se a gente pode falar isso, mas pode, né? Foi a única editora né? Aí eu cheguei e perguntei, eu falei, ó, aí a Simone veio e explicou, ó, essa questão dos avatares para outras pessoas não utilizarem e tal. E aí foi super bacana, mais uma coisa que eu aprendi, porque eu não tinha ciência disso, nunca tinha assinado um contrato que falasse sobre avatares dos autores. Mas é uma coisa extremamente importante para a editora e vamos lá, que bom que esteja no contrato, né? Às vezes as pessoas olham o contrato como uma coisa chata, uma coisa que. Não, não, mas o contrato ele resolve muitas coisas, gente. Dentro da negociação, o contrato às vezes se torna ali a coisa mais importante, porque fica tudo esclarecido, né? Então as pessoas não gostam muito de analisar contrato. Mas tem que analisar, é o que eu falei agora há pouco, né? Gente grande, tem que fazer, não adianta. Vamos para as perguntas? Vamos. Ó, a primeira pergunta aqui é da Jessie.
Ela pergunta, antes de enviar para uma editora, é indicado registrar em ISBN o manuscrito? A editora, ela tem a obrigação de tirar o ISBN. Quem comercializa o livro é quem emite o ISBN dele, né? Então, o ISBN não. Agora, existe o registro da obra, que aí Biblioteca Nacional. que é para garantir o autor de que aquela obra é dele, no caso de plágio, né, etc. Então, assim, a gente sempre indica que os autores registrem as suas obras para que eles possam ficar resguardados no futuro. Não é uma obrigação mandar para a editora registrada. A editora não vai dizer assim, eu só vou publicar se tiver. Não, não existe isso, né? É. Mas a gente sempre aconselha registrar o livro para que você não tenha problemas futuros, né? A segunda pergunta é da Cristina Guzmão. O book proposal só pode ser escrito? Sim, sim, né? Acho que ela está querendo É. fazer em vídeo, não? Ah, Escrito. Não, mas é até interessante. Uma vez eu sugeri para um autor meu de fazer um vídeo. Mas eu não sei se as editoras estão preparadas ainda, né? Porque, sei lá, tecnologia, etc. Eu acho mais Mas, fácil escrito. Por quê? Porque muitas vezes eu imprimo, inclusive, para a própria é, equipe e tal. E assim, se for em vídeo, ele pode facilitar para mim, né? Na hora que eu estou aqui, eu e o meu computador. Mas já com a equipe tem que ter uma outra estrutura já para poder discutir o vídeo, né? Passa, volta, para. Ah, agora ele falou isso, não falou. Ah, ele falou isso mesmo, né? Vai. é, Então, é, escrito. Por enquanto, nem todo mundo gosta ou está preocupado com parado com tecnologia, né? Então, o autor escreve. Então, vai lá e escreve também o book proposal. acho que é Figas, ele perguntou qual o custo médio de um agenciamento. A gente já respondeu, Já né? respondeu. E depois essa live vai ficar nos meus canais, né? Então, assim, aqui no Instagram, eu tenho, aproveitando, então, eu tenho um grupo no Telegram chamado Chega de Desculpa. Então, quem quiser pode entrar lá, é só entrar no Telegram, digita Chega de Desculpa e pede para participar, que eu disponibilizo lá também esse conteúdo depois para vocês, aí vocês vão poder assistir. Mas, geralmente, tá? Depende da negociação entre o autor e o agente literário, mas é a mesma lógica, vai receber um percentual das vendas do autor, né? Que aí pode variar de acordo com a negociação, em média aí de uns 20%. A 30, né? Foi isso que você falou, né, Felipe? 10 a 30, né? Depende do É. agenciamento. É importante falar também, Simone, que o meu agenciamento, por exemplo, ele não está só na área literária agora, né? A gente já fechou 3 contratos de audiovisual, de obras. Eu vi, Então, a gente está indo para outras plataformas, né? Audiobook. Então, já fizemos também. Então, a gente não está só restrito ao livro físico, tá? O agenciamento, ele já caminha para outros lugares que não somente das editoras. que é a Mima. Quais as chances de uma boa editora publicar um autor iniciante brasileiro que mora no exterior, considerando a impossibilidade de participar de eventos e ir em livrarias para divulgação? Eu acho muito grande. Para um autor nacional, é, a- acontece, não vou mentir não, a editora quer o autor próximo, o autor divulgando a obra, o autor indo a eventos, e ela olha assim como o autor num outro continente um pouco afastado, assim, rola uma certa preocupação, né? Eu não diria que é 100% impedimento, porque senão é que se você for pensar num autor internacional, a maioria das obras que chegam aqui no Brasil, elas já foram testadas lá fora. Então, A são pessoa já obras conhece, que já venderam. a pessoa já Então, conhece, esperando, tem a- potencial de venda. agora pegar um autor iniciante que mora fora do Brasil é um pouquinho mais complicado, sim, né? Não vamos mentir aqui, mas rola sim um pouquinho. Não é impossível, mas é mais difícil, né?
A né? Val pergunta: existe a possibilidade de um livro que já foi lançado ser relançado por outra editora com algo novo, tipo um bônus? Eu respondo muito isso também, né? Ah, também não é impossível, mas todas as editoras que eu bato na porta, elas querem Livro produto inédito, livro inédito, inédito. né? Então, eu sempre falo para os autores, ó, guarda alguma coisa, deixa alguma coisa inédita, não coloca na Amazon, não coloca no Wattpad, não coloca em lugar nenhum, deixa com você, tá? Para ter pelo menos uma possibilidade, porque existem as editoras que publicam, sim, obras que foram, sim, existe, né? Mas eu acho que 80% me pede livro inédito. É bom assim, ó, geralmente os autores eles já publicaram vários livros, né? Quando tem essa dúvida é porque ele já costuma publicar independente vários livros. Se faça você a mesma pergunta, não é mais difícil para você relançar o próprio livro? Então vai ser para uma editora também. Né? Então, Sim. assim, mas a editora ela investe no livro, no material, na produção, no transporte, né? Na divulgação. Então, assim, ela tem que colocar uma carga, um valor financeiro antes da venda. Então, ela arrisca no seu produto, né? Naquele material. Então, ela tem que pensar duas vezes, né? Antes. E não é. Mas nunca acontece? Acontece, claro que acontece. Eu já publiquei livros que já foram lançados. Mas o que inviabiliza? Por exemplo, quando eu estou com dois livros bons. Eu tenho um inédito e um que já foi lançado. Eu tenho investimento para um livro agora. Qual que eu vou escolher? O inédito. Até porque o editor ele entende que aquele livro o autor provavelmente já vendeu para aquele círculo de O pessoas que raio de... estão próximas a ele. Então, dificilmente essas pessoas vão comprar de novo se for por uma editora, o mesmo livro. Então, isso influencia um pouco, sim. Freiner perguntou: tem previsão de Bienal para esse ano? Olha só, a Bienal de Minas Gerais, ela foi adiada para setembro ou outubro, se eu não me engano, tá? A de São Paulo ainda se mantém na mesma data e a de BH também se mantém. Agora, nem nós, editores, sabemos realmente se elas vão acontecer ou não. O que a gente sabe é que eles não informaram ainda se vai haver, se vai ser adiada ou não. Então, assim, elas se mantêm. A gente continua pagando o tal para poder, né, estar lá, mas a gente também não tem essa informação certa ainda, né? Acho que ainda vai precisar de uns diazinhos aí. Mas a princípio, a única que foi adiada foi a de BH. O Landulfo perguntou se vai ficar disponível para assistir depois. O Landulfo está lá no meu canal, né, do Telegram. Chega de desculpas. Landulfo, eu estou pegando essas lives todas que a gente está fazendo e aí a gente está editando elas, cortando, porque assim, a internet está muito ruim, então tem parte que trava e tal. Então a gente está editando ela e depois eu vou disponibilizar, tanto no canal quanto nas redes sociais. Tá? Então vai ter esse conteúdo, mas vai demorar um pouquinho o tempo aí da gente poder editar o material. Vale perguntou quantos agenciados você tem? Você já Eu respondeu, respondi, mais ou menos uns 30. Ele perguntou: tem espaço para mais autores? sempre tem, né? Mas assim, eu já falei aqui também. A seleção ela tem que ser feita como se fosse uma seleção de editora. Então não adianta eu pegar trabalhos e esse. A primeira coisa que o agente literário tem que fazer é acreditar no projeto. Se ele acredita no projeto, ele obviamente vai querer fechar um contrato. E tem situações onde, por exemplo, os autores ficam tanto tempo fazendo coach comigo, né? Eles fazem um projeto inteiro de um livro comigo, que eu fico com o projeto guardado. Então, assim, mesmo que eu não tenha automaticamente um contrato de agenciamento, se alguma editora me pedir um projeto como aquele, como já aconteceu, só na Bienal passada, né, foram várias reuniões com editoras. Se alguma editora me pedir, eu vou chegar e vou falar para ele, ó, vamos apresentar esse teu projeto aqui. Se tiver um sinal positivo da editora, a gente vai fazer o agenciamento, né? Então, não, o contrato é só um papel,
né? O contrato é mais um papel só. O que importa mesmo é o projeto. Se o projeto for realmente interessante, é óbvio que eu vou querer trabalhar. Claro. Valerie perguntou: qual o mais indicado? Mandar para uma editora e só depois da resposta enviar para outras, ou enviar para todas ao mesmo tempo? Nossa, Simone, e aí? Caramba! Estou suspeita. Porque, não, o normal é mandar para vários, né? O Mas normal, quando é o autor sozinho, quando é o autor sozinho, que ele não tem, assim, uma capacidade muito clara de entender como que cada editora trabalha, ele acaba enviando para várias. O agente literário não, o agente literário já faz um estudo do projeto, né? E ele vai trabalhar com os editores que ele acredita que vão se interessar por aquela obra, né? Mas quando é um autor sozinho, o normal é enviar para várias mesmo. Não tem jeito. olha só, vejam só. A gente já falou aqui que demora para as editoras darem um retorno, né? Às vezes a gente nem consegue dar um retorno, sendo bem transparente, né? Então, assim, é normal, a gente sabe que que o escritor não vai mandar só para a editora Y, né? Só para Qualis. Ele vai mandar para várias editoras e aí ele vai aguardar, né, esse tempo e conforme vai chegando o retorno, ele vai negociar para ver qual é o melhor contrato para ele. Isso é normal, faz parte da negociação, não tem problema. Com o agente literário, a gente pula uma etapa, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a gente sabe que é aquilo que eu estava falando ainda há pouco. Se o agente literário olha para mim e diz assim, olha, tem uma outra editora aqui que também ficou interessada, eu sei que ela publica daquele mesmo gênero, eu sei que ela já deve ter na casa outros autores né, daquele mesmo tipo de literatura, e ela está negociando. Então, assim, eu vou olhar com mais carinho, vou analisar melhor aquele livro. Agora, eu vou dar uma dica do que é errado para o autor que faz isso por conta própria. É mandar para várias editoras no mesmo e-mail, sabe? Aí É, chega lá para mim, assim, vários e-mails, né, das editoras que ele mandou, e aí no corpo dizendo assim, assim, ó, você é minha editora preferida, eu queria muito é. publicar por você, vou dar preferência para você. E aí tem 20 editoras anexadas juntas. Ou então já também aconteceu do escritor mandar o manuscrito para mim e confundir a editora. Me chamar como se estivesse falando com outra editora. Ah, eu sempre quis ter meu livro na editora X. Ops, Alô? não. Tem que ter um cuidadinho, né? Vamos ver. A Valentina. Grandes editoras têm espaço para autores não famosos? Tem, tem. Opa, se tem. É, eu posso comentar, porque eu já coloquei autores iniciantes em casas editoriais aqui, né? Por exemplo, eu tenho um livro, acho que o autor não vai ter nem problema se eu citar, mas eu tenho um livro sobre Segunda Guerra Mundial, que eu sabia exatamente qual editora eu iria apresentar aquele livro. É um autor que só tinha se autopublicado, e a gente foi lá e colocou o livro dele na editora. Assim, foi um casamento perfeito. O projeto com a editora, com o autor. E as pessoas ficam muito preocupadas, né? Ah, eu sou iniciante. E aí, de novo, eu quero ir para uma grande casa editorial. Gente, olha a responsabilidade que é, vocês não têm ideia. Então, um passo de cada vez, verifica as opções que tem. Se for o caso de se autopublicar, vai pela autopublicação. Se for o caso de fazer uma parceria com uma editora independente, vai pela editora independente. Então, assim, cuidado, toma cuidado para não querer dar um salto maior que a perna, que nem os nossos pais falavam, né? É, Mas eu sempre faço essa pergunta: você está preparado para uma editora dessas de peso tradicionais? Vocês não sabem assim o que que é. Então, um tantinho de cada vez, né? Vamos lá, vamos avaliar as possibilidades. a Val está perguntando aqui. Como a gente faz para ter o Felipe com a gente?
Ah, eu peguei só A um Val pouquinho do que você perguntou, falou. vou repetir. A Val perguntou, como a gente faz para ter o Felipe como agente? Tá. Primeiro eu agradeço pelo interesse, óbvio, né, gente? Muito legal. Eu trato com tanta gente querida assim que, nossa, não me vejo fora desse mercado editorial. Com tudo que acontece, eu não me vejo fora do mercado editorial. Ah, contato básico, me mandar um e-mail, contato@felipecolbert.com.br, tá? Ou entrar no meu site, preencher o formulário. As redes sociais é um pouquinho mais difícil, às vezes eu não olho, não vejo, não me dou muito bem com o negócio de rede social, então às vezes eu não vejo mensagem, etc. Mas manda lá para o meu e-mail, que é o principal canal que eu tenho, e vou fazer avaliações, né? Vão existir avaliações do projeto, ver o potencial do projeto, se é comercial, se não é, se o mercado tá apto para receber aquele tipo de livro. E as conversas vão andando, não tem muito segredo, né? Faz uma apresentação, eu recomendo já de imediato me enviar o book proposal, tá? De imediato. E aí depois a gente vai conversando, tá? É, Valerie perguntou, o autor tem alguma chance de ter uma publicação tradicional numa editora se é ele que envia o original ou é recomendável ter um agente? A gente falou Não, bastante tem, aqui, né? A tem. gente falou Eu bastante. comecei assim, eu comecei sem agenciamento literário, gente. Eu publiquei 6 romances em editoras, então naquela época nem sabia direito. Eu comecei como todo mundo, eu falo, em 2006. Eu era só um cara com uma ideia na cabeça de uma história, não sabia técnica, não sabia nada. Aí eu comecei a ir a bienais, comecei a ver como é que funcionava o mercado, comecei a descobrindo, né? Em épocas de Orkut, imagina, era um outro mundo. Então, tem possibilidade, sim, claro, de ir direto a uma editora e ser aprovado. Existem vários casos aí no mercado de pessoas que conseguiram dessa forma. Aqui na Qualis, a maior parte das publicações foram feitas dessa forma, né? O Sim, que a gente está discutindo aqui, durante essa live praticamente toda, permeou o debate, é que quando vem de um agente que você confia, é natural que o editor dê mais atenção, passe na frente, vamos ser sinceros, passe na frente, dê mais atenção, sente para conversar, do que aquela enxurrada, né, de manuscritos que chegam todos os dias no e-mail, né, e que você ainda tem que garimpar ali, né, porque você precisa dar mais atenção, né, quando chega no teu e-mail. Quando chega do agente, ele já chega formatado para aquilo que você precisa. Né? Então, assim, quando eu recebo do Felipe, as informações que eu preciso já estão ali. Eu não preciso lapidar, eu não preciso ver. Então, você acaba dando mais atenção, você acaba passando na frente. É a mesma coisa do network, gente. Se você tem um contato X e você entrega na mão daquele contato X, aquele contato confia em você, conhece você, ele vai acabar olhando primeiro, ele vai acabar dando uma atenção diferenciada, né, para aquele material. Então, assim, quando chegam materiais, estou falando da minha experiência, né, aqui na editora, enquanto editora, quando chegam materiais que vêm do Felipe, por óbvio, eu dou mais atenção primeiro para aquele material, porque eu sei que ele já está formatado e eu vou perder menos tempo olhando aquele material. Eu sei que o Felipe só vai mandar para mim aquilo que ele sabe que eu publico, aquilo que é bom. Então, assim, eu não tenho que lapidar ele. Mas, assim, eu tenho um catálogo na editora, né? A maioria dos meus livros foram publicados de autores que enviaram diretamente, ou de autores que eu estou verificando como que eles estão né, no mercado, e aí eu vou atrás. Tem até uma autora, como exemplo, a Nana Simons, que hoje é agenciada do Felipe. Mas a Nana fechou um contrato comigo antes de ser agenciada do Felipe, né? E como é que aconteceu no contrato dela? Eu fui atrás dela, né? Eu fui lá no Wattpad, garimpei, vi quem era a menina, falei, olha, tem potencial essa menina aqui e tal, vou pegar ela antes dos outros pegarem. Aí entrei em contato com ela, falei com ela, ela fechou comigo. E aí, acho que um ano depois, mais ou menos, o Felipe passou a agenciar ela. Né? Então, Ah, assim, acontece. e a Qualis é uma editora que tem tantos os medalhões, né? Se a gente fala Maurício Gomide,
Tatiana Amaral, que são pessoas que têm um nome bastante grande no mercado, quanto aos autores que estão se lançando, né? Eu já vi, você vai na Bienal, você vai no stand da Qualis, que é um dos mais bonitos e maiores da Bienal, e Obrigada. você vê lá. Não, não é porque estou na tua frente não, que quem sabe, quem me conhece sabe o que eu falo mesmo, né? Assim, tanto que lá era o meu porto seguro, né? A Bienal. Eu ficava indo correndo, eu voltava para o stand da Qualis, eu ficava lá quase o tempo todo. Então, Ricardo, a Qualis é uma editora que revela muitos autores de forma direta, sem agenciamento. aí tem uma outra pergunta aqui, que ele pergunta se a Qualis tem previsão de quando abrirá período para submissão de originais. A gente não tem um período fixo. A gente recebe originais o ano inteiro. O que eu tenho é calendários, aí de acordo com questões financeiras, etc., né, da própria editora, tem momentos em que eu publico mais ou não. Por exemplo, véspera de Bienal, né, principalmente a de São Paulo e Rio de Janeiro, é um período onde a gente publica mais. Né? A gente traz por quê? Porque tem um potencial de venda muito maior. Como o Felipe falou, a gente vai estar na Bienal, a gente vai estar com um stand bonito, grande, o autor pode ficar lá os 10 dias, então a gente acaba investindo mais. Esse ano, né, diante da pandemia que a gente está vivendo, a gente está se reestruturando. Tá? Já adianto para vocês que a gente vai manter o calendário de publicações, tá, do ano, e a gente está montando algumas estratégias para potencializar esses materiais, essas obras, né, no mercado. Mas, a princípio, a gente vai manter as publicações do ano, só que aí mais espaçadas, né, não tão focadas como a gente fazia nos outros anos, em virtude dos grandes eventos. A Alexa perguntou: vocês gostam de receber o book proposal ou um pitch? Ou tem preferência pelo book proposal? É que são coisas diferentes, né? É, São o, coisas diferentes. Assim, o book proposal você manda por e-mail, né? O pitch é presencial. Então, isso. assim, e aí a gente tem que ter essa oportunidade para você conseguir se apresentar. O book proposal é para você mandar para a editora, para ela ter conhecimento da sua obra e poder analisar o seu material. É isso, né, Felipe? Exato, exato. A gente falou bastante sobre os dois casos aqui. E resumidamente é isso que a Simone falou. Quem quiser dar uma olhadinha na live depois, vai ter todas as informações aí para vocês, tá bom? Está terminando aqui. Tem mais 3 perguntas. A Marta perguntou: quando a gente procura o autor, quais as características do autor que chamam mais atenção? Que geralmente Assim, acontece, né? ó, Pergunta difícil, né? porque depende muito do gênero que a gente está procurando, né? Assim, obviamente, ter um bom desempenho na Amazon é algo que qualifica o autor, tá? Porque a gente tem material para poder apresentar para as editoras. Então, tem muita gente que investe primeiro na Amazon para depois procurar as editoras. Essa espontaneidade da pessoa, a gente vê que é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que está atenta, estuda sobre o mercado, né? A qualidade da obra também, claro, é essencial. Eu acho que não há trabalho bem feito se a obra não for bem feita também. Então, assim, mas generalizar, eu odeio generalizar, gente. Não tem como falar assim, a fórmula é essa, a fórmula é aquela. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, se me buscam um autor de terror, eu vou ter que avaliar o perfil de todo mundo que eu conheço, todo mundo que está lá, lançando os seus livrezinhos de terror e etc., para poder chegar numa definição e apresentar para uma editora. Então não tem como assim exatamente generalizar, né? Eu posso gostar de um projeto que o autor não tem seguidor nenhum, né? Ou eu posso ir para um cara que tem muitos seguidores, mas não tem nenhum projeto para apresentar de imediato e ficar aguardando ele preparar alguma coisa, enfim, encomendar alguma obra. Não sei, cada caso é um caso. Gente, essa live tá ótima. Foram muitas perguntas, mas assim, ó, eu vou encerrar com essas 2 perguntas que chegaram aqui, essas 2 últimas, tá? Porque o Felipe tem outro São 2 compromisso horas de live.
né? E a live foi enorme, era para ser 1 hora, a gente já está quase 2 horas aqui, mas eu acho que está sendo muito produtiva, a gente está tirando muitas dúvidas, então, mas assim, vou pedir licença, vou responder essas 2 últimas perguntas, tá? Uma pergunta da Bianca, ela pergunta assim, mas em relação a um autor iniciante, vocês indicam que primeiro ele publique de forma independente para conquistar leitores e depois produza outra história para uma editora, assim tendo alguma base de leitores para conseguir vender seu livro na editora? Eu não falaria nenhuma coisa nem a outra. Eu acho que a primeira coisa é que ele tem que treinar, ele tem que pensar em construir uma obra o mais potencializada possível e depois ele vai tomar o caminho que ele vai avaliar os caminhos que vão aparecer para ele. Acho que a primeira coisa, a preocupação é com a obra, né? Ter treinamento, buscar informações, buscar técnicas para produzir uma obra melhor, uma obra que se enquadre hoje no que o mercado editorial pede. Acho que um equilíbrio também, né? Eu entendi a pergunta aqui da Bianca como sendo um autor, ele precisa ter já uma base de seguidores para conseguir uma editora ou ele caminha para o independente? Eu acho que é um equilíbrio dos dois. Não adianta você ter vários leitores e não ter uma obra boa, né? A gente fez uma live sobre o Wattpad, lá tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E tem muito leitor, por exemplo, né? Porque Verdade. lá qualquer um escreve à vontade, sem nenhum critério, né? Só produção intuitiva, só produção assim, né? Da imaginação, vai botando lá. Então, assim, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é publicável, entendeu? E não quer dizer que não tenha leitores. Então, é um equilíbrio dos dois, né? Você precisa ter primeiro você precisa ter uma boa obra, né? Um bom livro. E aí depois você, ou paralelo à sua escrita, você vai formando os seus leitores também, né? E aí depois você vai vendo as oportunidades que vão se abrindo para você e vai escolhendo. Às vezes, gente, e para a maioria dos autores, dos escritores, a autopublicação é a melhor oportunidade, né? Para outros, já chegou numa etapa da fase da carreira do escritor que ele consegue fazer os dois. Ele consegue tanto se autopublicar quanto estar numa editora. E aí ele começa a pensar a sua carreira de uma outra forma, né? E aí a gente já tem também aqueles autores que é o seguinte, basta publicar em editora que ele vai se dar muito bem. Ele não precisa mais se autopublicar, né? Porque ele já está num patamar muito diferente. Então, assim, Sim. é uma escadinha de oportunidades. Você vai ter que avaliar em que etapa você está no mercado. Quem é você no mercado? Aquela pergunta, né? Quem é você no mercado? Aonde que eu me encontro aqui? Né? Para poder fazer as melhores escolhas. Isso Tá aí. certo? Isso aí. E a última, deixa eu ver aqui, a V. A V pergunta: quando o lançamento é realizado por editores independentes, o agente pode cuidar dessas edições também ou somente os novos? Como é que é a Não entendi a pergunta? pergunta. Eu Não não entendi. entendi. Quando o Vamos lançamento é pensar junto. realizado por a pergunta é assim, ó, quando o lançamento é realizado por editores independentes, o agente pode cuidar dessas edições também ou somente os novos? Eu acho que ela não quis botar editores, eu acho que ela quis botar autores independentes. Quando o lançamento é realizado por autores independentes, o agente pode cuidar dessas edições também ou somente os novos? Mas o que seriam os autores independentes? O cara que se autopublica? Eu não entendi. Desculpa, não, Claro, a eu vou gente te não pedir o seguinte, conseguiu. se você tiver na É, live, hein, você refaz a pergunta e eu me comprometo junto com o Felipe de responder ela depois para você, tá? é. Mas a gente não está conseguindo entender aqui o que você quis perguntar. E a última pergunta é, da Anne. O agente literário lê os originais? O agente literário lê e não lê. Assim, da mesma forma não, assim, porque a gente sabe que o projeto precisará de qualquer maneira ser avaliado por um editor, né? E já houve casos de que mas eu de forma bem sincera cheguei para o editor e falei, editor, ó, eu não consegui avaliar todo o material.
É que assim, a gente que é muito técnico, a gente tem uma leitura meio viciada, tá? Só para vocês entenderem. Existem pontos dentro do livro que a gente consegue fazer uma análise e compreender a história como um todo. É claro que a narrativa é importante, né? Quantidade de palavras fracas que você vai colocar, o ritmo da obra, a coerência, tudo isso é importante. Mas às vezes a demanda é muito grande, especialmente quando a Simone falou aí de penais, onde a gente tem que correr com muitos projetos, que não há possibilidade do agente ler tudo. Então, mas ele sabe que vai ter que ter o crivo da editora de qualquer forma. Então a gente faz essa leitura técnica, meio viciada, mas explicando para a editora que, ó, eu estou com um projeto. Agora, quando é um projeto encomendado, isso é curioso, quando é um projeto encomendado, né, porque acontece, a editora quer um projeto do autor e dá um prazo para ele cumprir. Dessa forma, todas as cenas que o autor escreve eu leio. Não, não tem assim um projeto que foi encomendado que eu não tenha lido, né? O que pode acontecer é esse encavalamento de processos e tudo e você não ter essa demanda, tá? Felipe, nós temos 30 segundos para se Opa, despedir, porque a live vai terminar. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, foi muito bacana, eu acho que foi muito produtivo. Agradecer a todo mundo, todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, faz lá no meu direct que a gente responde depois. obrigado, Beijo. gente. Vai lá no site também se quiser, tá? Vamos conversar. Tchau.